Oliveira começaram cedo a construir a vitória no Rally Alto Tâmega, demonstrando que em condições normais são imbatíveis, tripulando o Sierra Cosworth da Diabolique em piso de asfalto. Dominaram claramente a primeira secção da prova, que incluía 7 classificativas, só não vencendo precisamente a 7ª, em que o turbo cedeu e a dupla perdeu quase 1 minuto para os mais rápidos nesse troço, que foram Inverno Amaral e Joaquim Neto, no Renault 11 Turbo. Apesar desse percalço, os líderes Inverno Amaral conseguiu somente terminar esta primeira secção no segundo lugar, a 5 segundos de Santos e Oliveira. Andamento muito forte mesmo assim do piloto algarvio no asfalto, piso que não é o seu preferido. E se Joaquim Santos estava fora do alcance de Inverno Amaral, o seu andamento parecia, no entanto, suficiente para relegar para a terceira posição o Lancia Delta de 4 rodas motrizes do campeão nacional Carlos Bica, acompanhado como habitualmente por Fernando Prata. No final da primeira secção, apenas 14 segundos separavam estes dois concorrentes. Muito perto, a apenas 3 segundos de Carlos Bica, estavam José Miguel Leite Faria e Ricardo Caldeira em Ford Sierra Cosworth, que apesar de um acidente numa estrada de ligação, lideravam o agrupamento de produção e se preparavam nesta prova para assegurar o título nacional. Igualmente, a 22 segundos do líder, portanto empatado com José Miguel Leite Faria, estavam António Coutinho e Cândido Júnior, lutando com a relativa falta de competitividade do Toyota Celica. Coutinho, mesmo assim, andou sempre muito depressa, obtendo nesta prova um resultado digno de nota. Tal como aconteceu na primeira prova desta temporada, o Rally Sopete, Pedro Leite Faria, que vamos ver a seguir, acompanhado por José Luís Nascimento, alinhou no Rally Alto Tâmega ao volante do carro de treinos de seu irmão José Miguel, numa tentativa de roubar pontos aos seus adversários, o que conseguiu novamente, embora no final a sua ajuda não tenha pesado na conquista do título por parte de José Miguel Leite Faria. O piloto terminou a primeira secção da prova no 7º posto, a apenas 1 segundo do Renault 5 GT Turbo de António Fernandes e Helder Rodrigues, dupla que impressionou positivamente pelo rendimento que tirou do pequeno Renault 5. Bastante público a assistir a esta prova e vamos ver em seguida Jorge Pontes e António Manuel, que eram os mais bem classificados dos utilizadores dos Lancia Delta do grupo de produção. Em carro idêntico, Tomás Melbreiner, acompanhado de Rui Chossas, abraça-os com dificuldades mecânicas que lhes limitaram o andamento. Tal como aconteceu a Manuel Rolo e Filipe Fernandes, no Renault 11 Turbo, que penalizaram 1 minuto na primeira secção e tiveram neste Rally Alto Tâmega uma prova pouco feliz. Depois de terem partido de Vidago, os concorrentes chegaram a Chaves no final desta primeira secção da prova, em que disputaram 7 classificativas. Foram 34 os que partiram, 27 os que chegaram. Dentre os que ficaram pelo caminho, destaque para Manuel Melbreiner, que fazia nesta prova o regresso aos ralis ao volante de um 11 Turbo da equipa Renault e que desistiu devido a despiste na segunda classificativa, a primeira passagem pelo troço de Vila Pouca da Guiar. Manuel Melbreiner era então o 6º classificado. Destaque ainda para os abandonos de Jorge Leite em Ford Sierra Cosworth e Vítor Lopes em Mazda 323, ambos por avaria mecânica após a primeira classificativa. Mas as atenções viravam-se principalmente para o Sierra de José Miguel Leite Faria, que lutava pelo título e apanhara já um susto de consequências bem visíveis no relação aos 3 primeiros, que apenas consolidaram as suas posições. No entanto, o mesmo não aconteceu relativamente aos restantes. Coutinho, que estamos a ver na primeira passagem da tarde pela classificativa de Boticas, acabou por ser ultrapassado por José Miguel Leite Faria. Também Pedro Leite Faria bateu António Fernandes, colocando-se no 2º lugar da produção. Bastante público também a assistir a esta segunda secção da prova. Jorge Pontes continuava a ser o mais rápido dos Lancia de produção e vamos ver ainda Tomás Melbreiner, que foi o último a abandonar na terceira passagem pelo troço de Chaves. Agora a vez de Ramiro Fernandes, o segundo entre os Lancia, 9º da geral e 5º da produção. Este é Jorge Cunha no Renault 11 Turbo de produção. Tudo resolvido, portanto, para os primeiros em termos de classificação. Santos foi primeiro, com o tempo total de 1 hora 32 minutos e 39 segundos. Inverno Amaral o segundo, a 1 minuto e 48 segundos.
Na terceira posição classificou-se Carlos Vica a 1 minuto e 56 segundos do líder. José Miguel Leite Faria foi quarto e primeiro da produção a 3 minutos e 3 segundos de Joaquim Santos. António Coutinho, o quinto, a 3 minutos e 46 segundos. Pedro Leite Faria foi o sexto, António Fernandes o sétimo, Jorge Pontes oitavo, Ramiro Fernandes nono e Nico Turca no décimo. Terminaram 23 concorrentes. No final, uma vitória clara do Sierra da Diabolique, que venceu na prova ideal e, finalmente, sem a pouca sorte que o tem acompanhado ultimamente.